o que confirma, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do seu Espírito em nossos corações. Capítulo 13, verso de número 13. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. 2 Coríntios, capítulo 3, verso de número 13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Você levante a sua mão por alguns segundos, fale comigo assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nesta noite, fala comigo, não o que eu quero, mas o que eu preciso, para continuar firme nas suas promessas. Agora, só quem tem promessa de Deus aí, dá uma linda salva de palmas para Jesus, e toma o vosso assento, glorificando o nome santo do Senhor. O teu glória não me atrapalha, o teu aleluia, a tua adoração a Deus, agradeço ao retorno dos irmãos, glória a Deus, não me atrapalha. Amados, venho nesta noite com o meu coração inflamado e com alegria na presença do Espírito de Deus a entregar uma palavra que, a partir de hoje, como diz nosso irmão Igor, se eu não me engano, que estava testemunhando, pode mudar a tua história no dia de hoje. Pode pegar uma palavra, como dizia o pastor presidente, ainda tem palavra de homens de Deus que, quando é liberado de um altar, onde a Bíblia vai falar que é deste lugar que o Senhor ordena a bênção. Você pode ir em qualquer outro lugar, mas a Bíblia ainda é bem clara quando ela diz que é deste lugar que o Senhor, Ele ordena a bênção. E se assim você crê, nesta noite está sendo liberada uma palavra sobre a tua vida, está sendo liberada uma palavra sobre a tua história, está sendo liberada uma palavra sobre a tua família, sobre a tua origem homem, sobre a tua origem mulher. Desde o princípio, quando Deus nos chamou, tem uma palavra sobre você, e que nesta noite o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos viver o melhor desta terra. Você crê? Não, se você crê, levanta a tua mão lá no terceiro andar e diga: eu creio, e eu pego esta palavra hoje, Jesus, para mudar a minha história. Se nós falar, meus amados, em Atos capítulo 2, e falar no dia de Pentecostes, todo mundo vai lembrar, pastor Darcy, do dia qual o Senhor cumpriu a promessa do Espírito Santo sobre todos aqueles que ali estavam reunidos. Amém? Amém? Quando nós falamos dia de Pentecoste, a primeira coisa que vem na nossa mente é o quê? Dia de Pentecoste é o dia que o Espírito Santo desceu sobre a terra, desceu sobre a igreja, quando a promessa de Joel se cumpriu. Amados, você não vai ver um grande teólogo esta noite aqui. Você vai ver alguém, um homem que essas digitais você não vai encontrar na face da terra. Você olhar para a sua mão, não vai encontrar em lugar algum. No mundo inteiro não tem ninguém igual a você. Por isso, nesta noite, o que me traz aqui é dizer, tem coisas que já aconteceram. Nós olhamos para o dia de Pentecostes e a primeira coisa que nos vem é o dia da promessa se cumprindo naquela casa. Mas se nós buscar a história do Evangelho, a história da igreja, a história do povo de Israel, sempre existiu a festa de Pentecostes 50 dias após a festa das primícias. Mas quando nós olhamos que neste dia, no dia de Pentecostes,
foi marcado uma história. O que tu quer falar, pastor, com esta palavra? Pode ter acontecido o primeiro, o segundo, o sexto, o sétimo congresso de homens, mas o 8º congresso de homens vai ficar marcado na tua história nesta noite. O 8º congresso de homens, aonde tem homens e mulheres buscando intimidade com Deus. Pode ter certeza que você vai olhar para esse dia e você vai dizer: é aquele dia que a palavra veio ao meu coração e mudou a minha história. Assim como nós olhamos para o dia de Pentecostes e lembramos da promessa que o Senhor cumpriu, da profecia de Joel, assim será no dia de hoje na tua vida. Você recebe essa palavra? Hoje o Senhor, Ele vai cumprir promessas na tua vida. Hoje o Senhor, Ele vai te pegar pela tua mão, quando fez com a vida do irmão Igor, e se você está se afogando, Ele vai te levantar. Aleluia. Sabe por que Ele te trouxe aqui nesta noite? Aleluia, porque você não come pão requentado, você só pode comer pão fresquinho, saciar a sede e a fome da tua alma. Mas se nessa noite você der crédito à pregação, der crédito à palavra de Deus, e der crédito a este Espírito que bate ao teu coração, aonde Ele vai dizer: ei, que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, Ele vai mudar essa história no dia de hoje. Aleluia, intimidade, igreja. No dia de hoje, como nos dias que já se passaram no decorrer do ano de 2024, dentro deste ministério, muitas vezes você já ouviu pregar esta palavra. Mas eu me acordo esta semana pela manhã e o Senhor começa a ministrar ao meu coração esta palavra. E o Senhor começa a falar profundamente de dentro para fora, aonde, assim como muitos que aqui estão, olhar para a nossa vida, a nossa história, e achar que somos improváveis, assim é aquele a qual dá crédito à palavra de Deus. Assim é aquele que muitas das vezes entregou a vida, entregou a casa, entregou a família, entregou os seus dias, entregou o seu coração, entregou o seu interior, para que Deus pudesse mudar essa história. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós vamos ver que o Senhor, Ele fala conosco, que não fosse o homem que nos escolheu, quem nos ungiu foi Deus, mesmo nós não nos sentindo capacitados, porque até mesmo a capacidade ela vem de Deus. Unção é capacitação, e a capacidade só quem pode nos dar é Deus. Por isso Moisés vai falar: Senhor, sem a tua presença, sem tu eu não irei, sem a tua presença eu não vou, Senhor. Eu não quero anjo, eu não quero presidente, eu não quero deputado, eu não quero, o que eu quero é a tua presença na minha vida, para que se cumpra o que o Senhor tem ao meu respeito. Oh glória! Nós olhamos para o contraste do que Paulo vai escrever com ousadia, na carta 2 Coríntios, capítulo 13, verso de número 13, quando ele vai ousar em falar de Moisés, numa época onde Moisés, ele era o autor do Pentateuco, o autor dos 5 livros, dos 10 mandamentos. Moisés, ele era o homem a qual tinha deixado uma receita para o povo de Israel. Mas Deus levanta um homem improvável, um homem que outrora não era, mas agora é, um homem que muitos apontaram, mas hoje ele é escolhido, um homem que muitos julgaram, mas olha hoje, sentado em meio aos príncipes e princesas de Deus, e o Senhor diz: este eu quero, porque ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia! E com ousadia do Espírito Santo, ele nos escreve a carta de 2 Coríntios, e ele vai começar a falar conosco a respeito, aleluia, falando como nós lemos: e nós não somos como Moisés. Quando mesmo Moisés tinha colocado sobre si, tinha punho um véu sobre a sua face, e para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, ou seja, passageiro. A palavra ainda de Deus vai nos falar que o contraste desta palavra,
aleluia, é quando, mesmo quando Moisés desce do monte Sinai, quando Moisés desce do monte, a palavra de Deus vai dizer que Moisés, ele desce com as pedras dos 10 mandamentos, e quando ele desce sobre as pedras dos mandamentos, onde o povo tinha ali escolhido ouvir Moisés e não ter ouvido a Deus, diz que o tempo que ele passou junto a Deus, fez com que ele saísse brilhando da presença de Deus, fez com que ele saísse refletindo a glória de Deus. O tempo que ele passou, se nós for olhar, ele ficou 80 dias na presença de Deus, ele fica 40 dias, desce, o povo está idolatrando o bezerro de ouro, ele quebra as tábuas da lei, ele volta e sobe, e diz para aquele Deus, ali, Senhor, não faça mal algum a este povo foi a tua mão que o Senhor livraste do Egito, este povo foi aqueles a qual o Senhor escolheu, aqueles a qual o Senhor fez uma promessa, este povo que está aí, Senhor, é aquele povo, perdoa eles, dê mais uma chance para ele. Eu ainda creio que nos dias de hoje, Deus está levantando homens intercessores, que não desistirão da nossa geração, não desistirão da geração que está se levantando, mesmo que esteja errado, mesmo que esteja falhando, mesmo que esteja caído, ainda tem homens e mulheres nesta noite, que dobram o seu joelho e digam, Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem. Aleluia. Amados, Deus tem inflamado o meu coração nesta última hora, e eu tenho me colocado aonde Deus tem me permitido chegar, e tenho dito, aleluia, sabe por quê? Que precisamos ter este coração intercessor na presença de Deus, porque outrora, aquela cruz era para mim e para você, aquela cruz estava escrito o nosso nome através dos nossos pecados, mas teve alguém que se colocou no nosso lugar, teve alguém que intercedeu por nós, e só não intercedeu, como se colocou no nosso lugar, e ele disse, aleluia, envia-me a mim, Senhor, aleluia, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles fazem, e aonde nós temos chegado, e eu tenho dito, aleluia, quem sou eu para não me colocar no seu lugar? Se o meu Cristo se colocou naquele lugar por mim, e se Ele mora em mim, e se a palavra que está escrita diz que eu tenho que ser imitador dEle, eu preciso me colocar no lugar do caído, eu preciso me colocar no lugar do enfraquecido, eu preciso me colocar naquele que não tem mais fé, mais ânimo, mais coragem, mais perseverança. Mas nessa noite, Deus vai levantar homens libertadores, mulheres libertadoras nesta noite, para se colocar no lugar do caído, para se colocar no lugar do enfraquecido, para se colocar no lugar daquele que não tem mais fé. Oh, aleluia. Não estendemos mais o dedo, mas estendemos a mão para levantar e dizer, me coloco ao teu lugar, porque um dia um Cristo se colocou no meu, e se Ele mora em mim, e se eu sou casa da morada dEle, eu preciso me colocar no seu lugar, porque esta é a obra do Espírito. Paulo vai dizer com ousadia, e não somos como Moisés, mas Moisés é um herói da Bíblia. Moisés é alguém que o povo, aleluia, virou as costas para Jesus, e escolheu ficar com a imagem de Moisés. Nós olhamos para a palavra que Paulo vai dizer, ele vai dizer, e o ministério do Espírito será maior, o ministério do Espírito será maior, aleluia. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 13, verso de número 5, aleluia. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos para a nossa capacidade, porque a nossa capacidade vem de Deus, porque a nossa capacidade vem de
a qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, de um novo tempo, aleluia, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que Paulo está declarando em 2 Coríntios enquanto Moisés tinha que tapar o rosto, porque o tempo estava passando e a glória, o brilho também estava se indo, para que os outros não vissem que o brilho da presença de Deus estava se indo sobre a sua face, e ele tapa com o véu, aleluia. Mas Paulo está dizendo, mas ainda assim, o ministério do Espírito será maior, porque não será o véu, não será o exterior, não será o status, não será a aparência, mas será o que ele determina de dentro para fora, o que ele faz de dentro para fora. O ministério do Espírito, eu profetizo sobre a tua vida, será maior que o ministério da aparência, que o ministério do status, que o ministério da aleluias, da formosura, mas que ele vai te pegar nesta noite por dentro e vai te chacoalhar, e você vai se levantar da onde você está para se cumprir a promessa do Todo-Poderoso. Quantos creem nesta palavra? Levanta a mão para o céu aí. E se você crê que o Espírito de Deus te pegue, que o Espírito de Deus te pegue nesta noite, e o 8º congresso Homens de Valor vai se levantar num novo tempo e numa nova história, na cidade de Santana do Livramento, fronteira com a cidade de Ribeira, e impactarão os 4 cantos desta cidade, porque o ministério do Espírito será maior, aleluia. Quantos creem? Dê glória a Deus aí. Amados, o mundo que cuida da aparência é status, é sorrisos de uma câmera, que às vezes a gente olha e diz, mas essa pessoa está bem de vida, está bem, mas só ela sabe as dores, só ela sabe as feridas, só ela sabe do que verdadeiramente ela tem passado, seja ela dentro de casa, seja ela na sua família, seja ela no seu trabalho, seja ela no seu modo de viver, só ela sabe. Mas se nesta noite Deus trouxe pessoas que estão aqui assentadas, ou que estão nos assistindo através desta live, aleluia, eu libero uma palavra sobre a tua vida, que o Espírito Santo vai entrar, ele vai curar, ele vai transformar, ele vai adornar, ele vai arrumar, e ainda ele vai fazer morada. Eita, deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida, aleluia. O passado não volta mais, o futuro pertence a Deus, mas o hoje, você tem a decisão de deixar o Espírito entrar e mudar a tua história, e mudar a tua vida, e mudar, oh glória. Aquele que te chamou te escolheu, aquele que te chamou vai te capacitar, aquele que te chamou vai completar a boa obra. Oh glória! Quantos podem sentir esta graça? Igreja, olha só, intimidade estava falando, nosso líder do departamento, no verso 25 de Salmos, no término do versículo, ele vai falar que é uma aliança, e o Senhor colocava esta palavra no meu coração quando eu acordava. Intimidade, ela é uma aliança para a vida toda. Intimidade é uma aliança para a vida toda. Por isso que intimidade, ela não pode faltar a oração, a comunhão e a santificação. Se nós olhar para esta palavra, nós vamos ver que tem uma aliança,
E quando vê que tem uma aliança no teu dedo, sabe que você é comprometido. Quando vê que você tem uma aliança, vão dizer, este ou esta pertence a alguém. Dizia o pastor presidente no início ali, falando com a pastora, assim, esta eu escolhi, peguei para mim. E quando olham para a nossa aliança, vão ver que existe alguém que faz parte desta aliança. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu começo a meditar na minha vida e ver, será que eu ainda estou com a minha aliança? Será que eu ainda estou com a minha aliança? Aliança com o Espírito Santo? Porque a intimidade só pode vir através de um relacionamento. A intimidade, se nós for buscar, você busca em qualquer dicionário hoje, pode não ser nem bíblico, ele vai te indicar, e vai te dizer que intimidade é estar perto, que intimidade é permanecer perto, ou permitir o outro estar ao teu lado, estar à vontade em sua presença. Intimidade é estar perto, e Jesus ele vem falando conosco, João capítulo 15, Jesus ele vai falar conosco, que Ele é a videira. E se você começar a ler a videira, a parábola do que Jesus está falando, em vários momentos ele vai dizer, em vários momentos, se estiver, se não estiverem, se estiverem em mim, se não estiverem em mim. O que ele está falando aqui, se o significado de intimidade é estar perto ou permanecer perto, ele está dizendo, eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, se você estiver em mim, e eu estiver em vós, olha só, ele está falando de aliança, ele está falando de intimidade, ele está falando de alguém que permite, de alguém que escolhe, porque ele não força ninguém. Intimidade é estar, o verbo estar não é passado, não é futuro, ele está falando do presente. Olha o que diz o versículo 7 do capítulo 15, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, se vós estiveres em mim, e as minhas palavras, como eu sei, pastor, que eu estou nele, e ele está em mim, você está na palavra, você vive segundo a palavra, você medita na palavra, bem-aventurado o homem, que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se assenta na roda do escarnecedor, nem se detém no caminho do pecador, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, pois tu serás, ele ainda não deixa para amanhã, tu serás como uma árvore plantada junto a correntes das águas, a qual pode ter certeza, que se você estiver nele, e ele estiver em vós, pode ter certeza que vem fruto aí, que vem recompensa aí, que vem o fruto da tua escolha nesta noite. Oh glória! Tem gente com aliança nesta noite aí? Tem gente com aliança nesta noite aí? Amados, a hora voa, mas verdade é, que se nós olhar para o que o nosso Cristo tem para a nossa vida, que aliança com o Espírito, que aliança, aleluia, do Espírito, ele não mexe na forma do teu exterior, não que não reflita, reflete, quando o teu interior estiver resolvido. O que o Senhor me traz nesta noite aqui, com a permissão do nosso pastor, nossa liderança, é poder olhar para uma geração, aleluia, e poder profetizar, que você não vai mais voltar para a tua casa da mesma maneira, que você já está cansado de chegar na presença de Deus, que está cansado de ouvir, de sentir, de ver, mas se levantar, aleluia, e dizer, eu serei a aliança da intimidade do meu Deus, e a glória será maior,
será maior o conserto, será maior, aleluia, que o meu passado, será maior que os meus machucados, será maior que as minhas feridas, será maior que as minhas frustrações, será maior, porque o ministério do Espírito, ele vai fazer esta mudança em mim. Em quem, pastor? Em ti, em mim. Sempre Deus vai falar conosco. Começa pelo pregador, começa pelo altar. Ainda tem altares remanescentes, ainda tem altares remanescentes, e você deve de orar pelo altar que alimenta a tua vida, porque ainda é deste altar a palavra que jorra para a vida eterna. Nós olhamos, para encerrar, nós podemos notar nesta noite 3 níveis de intimidade. 3 níveis, você pode repetir comigo, 3 níveis de intimidade. Você olhar para a palavra de Deus, nesse mesmo capítulo, olha o que Jesus vai falar no capítulo, versículo 15. Já não vos chamarei mais servos, mas vos chamareis de amigos. Você consegue entender e ver o nível de intimidade subindo? Você consegue ver o nível de intimidade, aleluias, aqui a diferença? Não vos chamarei mais servos. Aliás, por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu. Ele está falando no nível de conhecimento. Está falando no nível de conhecimento. E você sabe que amigo é lindo. Você andar com amigo, você pode ver milagre, você pode ver, aleluia, as maravilhas acontecendo. Ele anda contigo, ele fica contigo, ele pode até trabalhar contigo, aleluia, mas chega um momento que o nível da amizade, aleluia, não vai superar. Não vai superar. Olha só, pastor, o que está pregando aí? Existe um nível de amizade. Você tem amigo, amém? Mas o amigo, dentro da sua casa, não é dono dela. Chega um momento e a hora exata ele volta para a vida dele, para a casa dele. A palavra de Deus vai dizer, Provérbios capítulo 18, verso de número 24, sobre um segundo nível, e este nível ele vai falar sobre irmão. Homem que tem amigos, pode congratular-se. E eu dizendo, Senhor, que palavra é esta? E o Senhor vai me dizer, o homem que tem amigo, ele pode expressar a sua gratidão. O homem que tem amigo, ele pode, aliás, transmitir gratidão através de louvores, através, aleluia, de louvores a Deus. Ele vai dizer, o homem que tem amigo pode congratular-se. Mas olha o que ele vai dizer, e separa outro nível, e há amigos mais chegados do que? Ele está falando num novo nível de intimidade. Nós podemos ter amigos, nós podemos ter irmãos, mas mesmo assim, ele vai dizer, quem tem amigo pode expressar a sua gratidão, pode expressar louvor a Deus. Mas ainda assim, existem amigos mais chegados do que irmãos. Existem irmãos, e você que é irmão sabe, quando cresce, a peleia é na certa. Quando cresce, entre irmãos tem aquela disputa. Às vezes, a disputa entre os pais, entre um brinquedo, entre uma brincadeira. Mas quando cresce, o irmão pode até proteger o outro, tirar as caras na escola. Pode até tentar o irmão suprir aquela necessidade momentânea, mas vai chegar o momento que ele volta para a casa dele, vai viver a vida dele, vai começar a olhar para a vida dele e viver os problemas dele, e você ainda continua. Mas existe um terceiro nível, e eu encerro esta noite aqui, que este nível não supera ninguém, que este nível você não vai encontrar em qualquer lugar. E esse nível o Senhor vai falar, que é o de pai para filho. Só
quem teve intimidade com o Pai. E você vai dizer: pastor, você teve intimidade com seu pai? Pastor, conheceu a história do meu pai? Eu digo: não. Mas quando eu conheci que eu não comecei no meu pai, nem na barriga da minha mãe, eu descobri, aleluia, que existe uma história e existe uma promessa a ser cumprida na minha vida. Quando eu olho para a Bíblia, no capítulo 1, versículo de número 4, de Efésios, o Senhor vai dizer que antes da fundação, da formação do mundo, Ele tinha nos elegido nele. Que Ele tinha nos elegido nele. Você não começou na barriga da sua mãe. Você não começou na história do relacionamento do teu pai com a tua mãe, por mais que Deus profetizou sobre Jeremias no ventre da tua mãe. Você começou na tua origem. E da onde saiu a tua origem? Do sopro. Sabe aquele boneco chamado Adão, feito do barro pelas próprias mãos do Senhor? Aquele boneco a qual o Senhor separou um tempo, se tudo Ele criou pela sua palavra e pelo poder da sua palavra, nós não. Aleluias. Adão não, Ele separou um tempo e moldou, só que Adão era simplesmente um boneco. Mas quando ele chega na face de Adão e diz que sopra do seu interior a alma vivente a Adão, ele está dizendo: eu ainda estarei fazendo nos dias de hoje. Se você não descobriu a tua origem não começa na tua frustração, na tua história, não começa nas tuas feridas. A tua origem começa no céu e vai terminar no céu. Tem alguém que vai para o céu aí? Tem alguém que vai para o céu aí? Oh, glória! Pastor, aonde que o Senhor fala isso? Capítulo 1, verso de número 12, o Senhor vai dizer: e eu vim para os seus, mas eles me rejeitaram, mas eu dei poder. Aleluia. Se você perder essa aí, eu posso encerrar aqui agora. Mas eu dei poder para todos que nele creem serem chamados filhos de Deus. Para serem chamados filhos de Deus. Ele não está te chamando para ser amigo, para ser irmão. Ele está te chamando num ato de intimidade, de estar perto, permanecer perto, de estar à vontade, porque Ele é o teu Pai. Oh, glória! Ele é o teu Pai. Olha só, para não ficar somente neste versículo, capítulo 7 de Mateus, verso de número 11, glória seja dado o nome santo do Senhor. Mateus capítulo 7, verso de número 11, aleluia. Ele vai dizer: se vós, pois sendo maus, sabei dar boas dádivas ou boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu dará bens aos que lhe pedirem. Olha, escute aí versículo 6 e verso de número 6. Quando tu entrares no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu Pai, ora ao teu Pai que está em oculto, e o teu Pai que te vê secretamente te recompensará. Oh glória, oh glória. Olha só, eu falava para o pastor: pastor, eu não sou pregador nem de congresso, não sou pregador de campanha, eu prego um dia e a minha garganta se vai, mas se Jesus voltar essa noite, eu dei o meu melhor para Ele. Se hoje for meu último culto, e os céus se abrirem, e a trombeta tocar, e ainda assim uma voz dizer: e os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão arrebatados, serão transformados, então Ele vai nos resgatar. Você pode dar o seu melhor hoje? Você pode dar o seu melhor hoje? Aleluia! Porque assim a palavra de Deus vai nos dizer:
Capítulo 7, se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedires tudo o que quiseres, e vos fará feito. Nisso é glorificado o Pai. Quanto tempo faz que nós deixamos para amanhã o que a gente pode fazer hoje? Quanto tempo faz que nós ouvimos o que Deus tem ministrado ao nosso coração e nós não temos nos dado de conta que o tempo é agora? Alguns anos atrás, alguém que vos fala é alguém que eu era órfão de pai vivo. Alguns irmãos que viveram a minha história estão aí presentes. Tive um pai que abandonou a sua casa e a sua família há 1 ano e algo de idade. Anos depois, aos seus 65 anos, alguns anos antes, Deus já começou a fazer eu procurar ele. Chegou um dia que o Senhor diz: traz ele para a tua casa. Eu dizia: Senhor, este homem não tinha nem amor de filho para com meu pai. Eu não tinha nem amor de intimidade de filho para o meu pai terrestre. Mas ele dizia: mas tu tens um pai, mas tu tens intimidade comigo. Senhor, ele escolhia o meu irmão, que é o mais velho. Meu irmão viveu com ele, eu não. A minha irmã é mais velha, eu sou o menor da casa, ele nunca me ajudou, nunca investiu nos meus estudos. E o Senhor dizia: mas quem me conhece és tu. Aí eu dizia: Senhor, eu tenho que trazer ele para dentro da minha casa, doente há 6 dias na cidade de Uruguaiana. Aleluia. E ele diz: mostra o que eu fiz na tua vida. Mostra. E eu assim: Senhor, eu não tenho sentimento de filho. Não interessa. O que diz a minha palavra: honra o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias sejam acrescentados. Ele não disse: se o teu pai for bom, se a tua mãe for boa. Ele diz: honra. Aí ele diz: tu quer ter intimidade comigo? Tu quer verdadeiramente mostrar que eu estou em ti? Traz ele para dentro da tua casa. Trouxe ele positivado em 2020. Positivado do Covid e ninguém sabia. Dava umas vitaminas para ele, tomava chimarrão com ele. A cachaça, o cigarro estava exterminando com a vida dele. Quando, exatamente aos 6 dias, quando ele se sentiu bem, falou que ia embora, o Senhor permitiu ele chegar e ter um AVC, paralisar em cima de uma cama. Levamos para o hospital, ele diz: olha, não teve nenhum mal saiu nos exames, não deu nenhuma sequela do AVC, mas ele está positivado com Covid. Eu digo: como? Se nós fazemos uma semana que estamos com ele dentro de casa. O Senhor me disse assim: agora eu vou trabalhar, agora é eu que vou trabalhar. E quem conhecia meu pai, ele não respeitava nem a mulher, nem os filhos, com palavras que entravam ao teu coração e causavam feridas. E nós dizia: Senhor, ele nunca nos deu 1 quilo de bolacha. Às vezes nós tínhamos que comer só o arroz ou só o feijão quando ninho. E ele vinha para a cidade, eu ainda testemunhava para os irmãos, com os bolsos cheios de dinheiro, porque era um homem analfabeto, mas ganhava muito dinheiro no campo. E eu agora tenho que trazer, e o Senhor me diz assim: agora eu vou trabalhar. Nada saiu nos exames, mas o Senhor paralisou a metade do corpo dele. O Senhor me fez eu trazer ele para dentro da minha casa como meu filho, trocando as fraldas, dando uma madeira pela sonda, podendo trocar a sua roupa, banhando em cima de uma cama, há cerca de 11 meses. Todas as vezes que eu dizia: deixa eu orar pelo Senhor, ele me dava uns tapas, só com uma mão, porque a outra não funcionava. Eu dizia: Senhor, é esse que eu tenho? E o Senhor diz assim: ó, ama, somente ama, porque quando tu amar, tu vai mostrar que eu estou na tua vida. Deixa eu orar pelo Senhor.
4 meses se passaram e ele não aceitava uma oração sem poder falar uma palavra. O Senhor me disse assim: hoje eu não curo o teu pai, mas eu curo o teu passado. Pastor, quando tempo quando tu te converteu? Não, eu já era pastor. Aleluia. Quando o Senhor começou a pregar? Não, eu já tinha caminhada com Cristo. Ele vai dizer: eu trouxe o teu pai para curar o teu interior, porque o que tu tem me pedido em oração, em secreto, fechando a porta do teu quarto, eu só posso te dar. Se tu ainda quiser uma intimidade comigo, tu precisa fazer com que se cumpra a minha palavra na tua vida. Neste dia, o Senhor entrou dentro de mim e fez eu me prostrar diante do meu pai, dizer: Senhor, me perdoa. E ele, sem entender, sem falar, começou a correr as lágrimas nos olhos dele. Naquele dia ele aceitou Jesus, sem falar uma palavra. Naquele dia ele aceitou Jesus, e aquele homem feio no seu interior, e aquela criatura que já pregava a palavra de Deus, que muitas das vezes Deus tinha dado a oportunidade de ganhar e aconselhar vidas, estava caindo por terra naquele dia, aos pés de uma cama hospitalar, dentro do meu quarto. E o Senhor vai me dizer: hoje, aleluia, eu restauro a minha intimidade, porque tu permitiste, aleluia, eu trabalhar no teu interior. Às vezes nós queremos razão, porque não foste eu que errei, não foste eu que falhei. Às vezes nós queremos esse Jesus somente como amigo, às vezes nós só queremos ele como irmão, mas ainda tem um nível de intimidade maior a esta noite, a qual o Pai que está no céu está derramando sobre esta casa nesta noite, e Ele quer transformar a nossa vida, Ele quer transformar a nossa casa, Ele quer transformar a nossa história. Se coloca de pé. Dentro de alguns meses, muitas das vezes dava um ataque, e eu achava que era aquele dia que Deus ia levar ele. Dentro de alguns meses, quando o Senhor permitiu recolher ele, estava dando uma ansiedade de respiração nele. Ele pega da minha mão, dentro do quarto dos meus filhos, aonde ele estava, e eu digo, saindo pela ambulância, já vou lá. Já tinha acontecido muitas das vezes, mas num ato de 5 minutos, na distância da minha casa até o hospital, onde sabe que é muito perto, o Senhor recolheu ele. Não recolheu ele dentro da minha casa e nem no hospital, foi naquele processo. E o Senhor falou comigo: não deixe nunca para amanhã o que você pode fazer hoje. Se ele partisse e eu não tivesse me reconciliado com o meu Senhor, obedecido à voz do meu Senhor, quem sabe até hoje eu poderia estar contando uma história triste de um filho que não conseguiria liberar o perdão para o seu pai. Mas nesta noite eu creio que assim como existe a história de filhos e pais assim, de maridos e mulheres assim, aleluia, de familiares assim, de amigos assim, Deus está te chamando para um nível de intimidade muito maior neste primeiro dia do 8º Congresso de Homens de Valor na cidade de Santana do Livramento. Mas ele diz: se você estiver em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedires tudo o que quiseres, e vos será feito. Você recebe essa palavra aí?
Deus tem cura para a tua vida nesta noite. Deus tem cura para a tua vida, marido. Deus tem cura para a tua vida, esposa. Deus tem cura para a tua vida, filho. Pais, Deus tem cura nesta noite sobre a tua vida. E a intimidade de estar perto, Ele vai dizer: você ainda tem aliança aí? Olha para o teu dedo aí, olha para a tua vida aí, o Espírito está aí. Oh, glória! Chore que badaga surianda, vide canta lá badaga surianda. Olhe para dentro de você aí agora e se pergunte: eu ainda estou com a aliança do Espírito? Eu ainda estou e ainda creio que o ministério do Espírito será muito maior. Não perca a tua aliança. Tore que vai, vide canta labadaga surianda, chore que te queraba surianda cantara manaias. Pode ser hoje, pode ser hoje, pode ser hoje. Eu preciso passar este microfone, mas com a permissão do nosso pastor, faça uma oração, pastor. Amém? Se tiveres alguém que precisa reconhecer na sua vida e pegar esta aliança do altar novamente, eu te convido a sair do teu lugar. Eu te convido você sair com fé. Tem uma história que nós vivemos o ano passado, um homem em Montevidéu. Os irmãos estão aí de prova. Ele veio com seu casamento destruído, sua casa bagunçada por obras satânicas. Chegou na presença de Deus através de uma campanha. Tinha comprado casa e terreno, deu para a igreja lá. E ele disse: pastor, minha esposa me chama de volta. Eu disse: vai. E um dia nós vamos abrir um ministério lá em Montevidéu e o senhor vai ser a primeira ovelha e eu vou lhe batizar. Ele disse: pastor, eu não posso me batizar. Faz 5 anos que eu tenho uma ferida aberta no meu peito e eu não posso ter contato com nenhum tipo de água. Eu digo: mas o senhor crê que Deus cura? O senhor crê que Deus cura? Ele disse: eu creio. E a igreja orou por ele. E ele voltou para a sua casa. E eu digo: quando o Senhor te curar, o Senhor me chama. 3 meses depois, o telefone toca. Ele diz: pastor Anderson, sou eu. Ele: irmão, o senhor ainda lembra de mim? Sim. O senhor lembra da oração que vocês fizeram sobre a herida que há 5 anos que não fechava em meu peito? Aleluia, sim. Senhor, me cura hoje. O Senhor fechou a ferida do meu peito e eu ainda estou em pé com o propósito de me entregar para Jesus. Ainda você crê numa palavra de poder sobre a tua vida? Ainda você crê que tem um Deus que pode mudar a tua história? Ainda você crê que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Não deixe o medo, não deixe a vergonha, não deixe a frustração e nem o teu passado falar mais alto. Sai do teu lugar, sai com a autoridade do teu lugar e vem receber a tua vitória, vem receber a tua cura, vem receber o que Deus preparou para ti hoje. Sai, e eu oro pela tua vida nesta noite. Levante a tua mão para o céu aí. Chore que vai e decanta labadaga surianda. Até quando tu vai ficar com esta ferida no teu peito? Sai que eu te curo, te diz o Senhor. Sai que oh glória. Renova a tua aliança, filho. Renova a tua aliança. Renova a tua aliança nesta noite aqui. A
hora é agora. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo. Aleluia. Presbítero, me ajude em oração aqui. Em nome de Jesus, presbítero. Deixa Deus usar tuas mãos, varão. Aleluia. Aleluia.